sobre o juízo. Esse é o tema. Nosso planeta Terra, hoje com mais de 7 bilhões de habitantes, os seres humanos se relacionando, e nós nos encontramos muitas vezes em situações delicadas, onde acontecem muitas injustiças. Então o tema do juízo, ele nos ajuda, porque ele vai mostrar para todos nós de que um dia a justiça ela será realizada. Por isso é importante olharmos para esse livro e vermos o que Deus quer nos revelar. Antes, porém, vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo. Amorável Deus, nosso querido Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que a Tua bênção nos alcance. Queremos suplicar que o Senhor nos abençoe para que nós possamos entender o tema que agora vamos ler na Tua Palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz falando através do livro sagrado que temos em nossas mãos. Nos abençoa, Pai, mais uma vez. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você já presenciou alguma injustiça? Certamente que sim. Todos os dias acontecem milhares de injustiças no planeta azul. Principalmente no Brasil, nos dias atuais. Quantas injustiças acontecem em nosso mundo? Pessoas que se tornam ricas à custa do roubo, à custa de pisar em outras pessoas. Pessoas que não têm as condições dignas mínimas de sobreviver por causa de um sistema político, de um sistema de controle. Nós temos vários problemas em nosso planeta e, infelizmente, acontecem injustiças em vários âmbitos. Por exemplo, meu pai trabalhou 23 anos para uma companhia e depois de 23 anos de trabalho, se descobriu que eles não haviam recolhido nem um centavo de direito trabalhista do fundo de garantia. A empresa abre falência, manda todo mundo embora sem um centavo. Começa uma briga na justiça por todos os servidores. Essa briga se estende por décadas. Meu pai morre sem ver um centavo do dinheiro que lhe era devido por 23 anos de trabalho. Você acha isso certo? Não. Meu pai não viu a justiça, mas a justiça vai chegar. Vai. Vai porque esses patrões que negaram o direito desses trabalhadores, um dia eles vão se assentar diante do juiz de toda a terra. E o juiz vai perguntar para eles o que eles fizeram com os recursos que deveriam ter sido dados aos trabalhadores. E se não houver arrependimento e mudança de vida, o destino destes também será o fogo eterno. Isso é a justiça divina. E eu e você estamos envolvidos no mundo controlado por Deus. Não se engane. As coisas nesse planeta não estão fora de ordem, porque há um Deus que governa acima de todas as coisas. Nós aprendemos que no levantar e no quedar dos impérios, há um Deus que está governando. E finalmente a justiça vai acontecer. E nós vamos entender por que hoje, no estudo do tema. Paulo nos responde em 2 Coríntios 10, quantos deverão enfrentar o juízo? Eu gosto desse texto. Paulo diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Cada ser humano vai comparecer perante o tribunal de Cristo. E um dia nós vamos ter que dar conta, se não a justiça humana, a justiça divina. A justiça humana é falha, a divina nunca falha. Então todo ser humano um dia vai ter que comparecer perante o juiz de toda a terra. Ou seja, todos nós passaremos por um juízo. Esse é o ensino da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu estou na igreja há décadas e nunca ouvi falar nada sobre juízo. Bom, porque talvez na igreja ninguém está estudando Bíblia ou não estão ensinando o que está na Bíblia. Porque o tema do juízo é um tema presente em toda a palavra de Deus. Em dezenas de livros da Bíblia, esse tema é tratado. Infelizmente, há muitas igrejas que nunca vão ensinar isso. Eu vou te dizer por quê. Sabe por quê? Porque o tema do juízo não é popular. E tem muita igreja por aí que só ensina o que é popular, só ensina o que agrada aos membros. Porque no fundo, o objetivo de algumas igrejas é manter os templos lotados para arrecadar dinheiro. Bom, mas aqui você vai ter acesso à verdade. Sabe por quê?
Porque a Igreja Adventista e a Novo Tempo, que pertence à Igreja Adventista, tem um compromisso com a Palavra de Deus, de ensinar tudo que está aqui. Por quê? Porque só há um caminho para a salvação e para a vida eterna, é o conhecimento da Palavra. Então nós não podemos negar isso a você. É por isso que aqui você vai aprender de assuntos que ninguém ensina, que você nunca ouviria em igreja nenhuma. Mas nós temos um compromisso com a sua salvação. A Novo Tempo é uma TV que tem uma peculiaridade. Ela se preocupa com a salvação dos seus telespectadores. Então nós não olhamos o telespectador como um cliente de quem arrancar dinheiro, mas um candidato a quem levar para os céus. Essa é a diferença. Qualquer TV que você assiste por aí, a quantidade de comerciais, os apelos que são feitos, é para a venda de produtos e serviços e para arrancar dinheiro teu. A Novo Tempo não. Nós existimos aqui porque nós queremos que você um dia vá para os céus e viva eternamente. Agora, todo mundo antes de ir para o céu vai ter que passar por um juízo. Se você não conhecer esse tema do juízo, como que você vai para o céu? Está claro isso para vocês aqui também? Esse é o diferencial da Novo Tempo. Vocês estão participando de um programa que tem o compromisso de ensinar a Bíblia. Então nós não vemos em ninguém aqui um cliente, nós vemos aqui pessoas candidatas aos céus. E a missão número 1 da Novo Tempo, e isso está definido em nossa declaração de missão, é anunciar ou comunicar a mensagem da volta de Jesus. Essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa missão, anunciar que Jesus está voltando. E toda a programação da Novo Tempo tem o objetivo de preparar pessoas para o reino eterno. Então nós não estamos preocupados, muitas vezes, em ser politicamente corretos. A nossa preocupação é em apresentar a verdade que tem que ser apresentada. E o tema do juízo é um tema assim. É um tema que precisa ser entendido por todos nós. Quando chegar o juízo, por quais coisas as pessoas serão julgadas? Todo mundo vai ser julgado, disse Paulo. Mas por que nós vamos ser? Que coisas nos levarão ao juízo? Então deixemos que a Bíblia responda. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. De tudo uma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus vai trazer a juízo todas as obras, as boas e as más. Agora o verso anterior disse, a suma é, em resumo, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Então, sabe qual será ou por que nós vamos ser julgados? Por nossas obras. Agora, como se sabe se a obra é boa ou é má? De acordo com o mandamento. Porque o dever do homem, de todo homem, no sentido genérico aqui, é guardar os mandamentos. É isso que a palavra de Deus está ensinando. Agora, o outro texto, que é de Mateus, palavras do próprio Jesus Cristo. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado. É claro que quando Jesus falou em palavras, ele se refere a palavras, pensamentos, atos. Nós vamos ser julgados pelas atitudes. E às vezes, uma palavra fere alguém, machuca alguém. Uma atitude machuca alguém, fere alguém. É por isso que nós vamos ser julgados por essas coisas. Você se lembra que quando Jesus falou da parábola do grande julgamento e disse assim, quando eu vier, eu vou colocar ali as ovelhas à minha direita e os cabritos à minha esquerda, e vou dizer para os que estiverem à direita, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado, porque eu tive fome e me deste de comer, sede me deste de beber, eu estava preso e foste visitar-me, eu estava nu e me vestiste. Aí os salvos perguntarão assim, mas quando foi que nós fizemos isso? E Jesus responde, quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos. Então, o trato que nós damos para com o semelhante, as nossas obras em relação ao próximo,
é que vão definir o nosso destino. Nós vamos ser julgados, é por isso. Então, quando a gente começa a entender essas coisas, a gente passa a olhar o ser humano com outros olhos. A gente passa a considerar as pessoas com um valor muito especial. E a pior coisa que pode haver é você encontrar um ser humano que sobe num pedestal, achando que é melhor do que outro, e olha as pessoas de cima para baixo. Essa é a pior coisa. A pior coisa é você encontrar, enquanto você anda por aí, alguém que se sente melhor. Como a gente usa a expressão, né? Com o rei na barriga, querendo ser melhor do que os outros, melhor do que as pessoas. O Evangelho é o oposto disso. Jesus disse que no trato que nós damos para o nosso semelhante é que nós mostramos de fato quem nós somos. E em João 13:35 ele disse assim: nisto todos conhecerão se vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Quem não ama, nem cristão é. O cristão, ele ama naturalmente. Por quê? Porque ele se relaciona com Cristo. Você já encontrou, porém, um tipo de cristão que não sabe amar as pessoas? Que trata as pessoas com desigualdade, com menosprezo? Já encontrou até dentro de igreja gente assim? Essas pessoas não são cristãs, não se engane. Uma característica do cristão genuíno é que ele ama. E se você encontra mesmo dentro da igreja pessoas que não amam, não se engane, não são cristãs. A maior virtude que pode haver no cristão é o amor ao próximo. E o amor, como disse Maria Teresa de Calcutá, o amor dói. Amar as pessoas dói. Por quê? Porque você tem que se colocar numa posição diferente para amar as pessoas. Você tem que aprender a amar as pessoas do jeito que elas são. Tem que respeitar as pessoas. E, sobretudo, tem que ter no fundo do seu coração o desejo de ajudar as pessoas. Então, é por isso que nós vamos ser julgados, pelas coisas boas ou más que nós fazemos por meio do corpo que Deus confiou a todos nós. Agora, quando formos pesados na balança, nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Ninguém discute aqui que nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça e exclusivamente pela graça. Agora, o juízo, ele acontece pelas obras. Esse é o equilíbrio do Evangelho. Salvos pela graça e julgados pelas obras. Nós temos que entender que este é o Evangelho que Cristo nos ensina. Gabriel? Todos serão julgados pelas obras, certo? Todos. Haverá uma distinção? Alguém vai receber um galardão maior ou menor, dependendo das obras, os que serão salvos? Jesus falou que a nossa recompensa será de acordo com as nossas obras. Ele diz que quando ele voltar, ele vai retribuir o galardão de acordo com suas obras. Agora, o galardão é a salvação para todos. Agora, alguns, quem sabe, terão algum tipo de alegria maior por algo que realizaram do que outros. Se você olhar, por exemplo, para Daniel capítulo 12, você vai encontrar em Daniel capítulo 12 uma declaração muito interessante a respeito da recompensa dos salvos. Olha o que é dito para o profeta Daniel no final da sua vida, no capítulo 12, versículo 3. Ele diz assim: os que forem sábios, página 598, Daniel 12, verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Deus está dizendo para Daniel assim: aqueles que conduzem os outros à justiça brilharão como as estrelas eternamente. Então há uma recompensa especial para aqueles que conduzem outros à justiça. O salmista diz também: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas da salvação. Sabe o que significa isso? Quão formoso sobre o monte é o pé, ou seja, que belo é aquele que leva o conhecimento de Cristo para as pessoas. E quando você partilha do que você está aprendendo aqui com outras pessoas,
você está se tornando uma pessoa bela. Por quê? Porque você não está guardando para si. Você está partilhando o que você sabe, levando para as pessoas o conhecimento. Maria Cida? Pastor Arilton, no caso, você falou aí que todos serão julgados. Certo? Eu posso ser julgada pelo fato de eu ter sofrido uma injustiça e ter simplesmente aguardado a justiça de Deus? Você não peca por isso. Se você foi injustiçada e quer colocar isso nas mãos de Cristo, não tem nenhum problema com isso. Se você foi injustiçada e procurou os meios devidos também, não tem nada de errado com isso. Por exemplo, o caso de meu pai. Foram injustiçados, mas eles pagaram um advogado e abriram um processo contra a empresa. Esse é o caminho legal para tentar se resolver o problema da injustiça. Então, pelos meios legais, você pode procurar a justiça humana. Agora, se você entregar o problema também nas mãos de Deus para que Ele faça a justiça, não tem nenhum problema com isso também. De fato, a justiça divina... Você não vai responder por isso perante o juízo. A justiça divina, ela independe da justiça humana. A justiça humana vai sempre lidar na esfera humana. Deus, ele vai muito mais além do que as aparências, muito mais além do que os fatos que nós conhecemos, porque ele olha o coração. Então, eu tive esse raciocínio, assim, pelo fato de, na semana anterior, aí, uma das semanas anteriores, você falou que Deus, quando a gente se pega e ele estuda a Bíblia, a gente tem que também criar meios para a gente estar vivendo, né, a palavra de Deus e estar agindo de maneira correta. Certo. Então, eu pensei assim, de ser, né, correto, eu lutar também pelos meus direitos. Claro que é. Você se lembra do apóstolo Paulo, quando ele foi preso, certa ocasião, e aí descobriram que ele era um cidadão romano e vieram para soltá-lo. Ele disse, não quero que vocês me soltem. Eu quero que vocês me levem agora diante dos governadores lá, romanos. Porque eu, como cidadão romano, não deveria ter sido preso. E vocês me prenderam. Vocês vão ter que arcar com o erro que vocês cometeram agora. Eu sou cidadão romano. Então ele apelou para as leis do seu país. Então nós temos que apelar, sim, para a justiça daquilo que é justo, certo? Então, quando você se sentir injustiçado, buscar a justiça para resolver o problema é uma atitude correta. A gente não tem que baixar a cabeça para os problemas. O que nós não podemos fazer é tentar resolver o problema com as nossas próprias mãos ou buscar meios ilícitos para alcançar a justiça. Nem justiça vai ser alcançado, né? Porque a justiça tem que ir também pelos caminhos normais. Agora, você não peca com isso, certo? É uma opção que nós temos, certo? Vamos avançando em nosso estudo. Um outro detalhe a respeito desse juízo nós temos que aprender. Quando cada ser humano for julgado, qual vai ser a norma do juízo? Por exemplo, hoje, quando um cidadão brasileiro comete um crime e ele é levado a um tribunal, qual é o critério que eles vão usá-lo para dizer se o que ele fez foi infração, foi erro, foi crime? Há um código, né? Há o Código Penal. Então, existe um código pelo qual ele vai ser julgado. E no julgamento divino, como funciona? Olha o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes 12:3, nós acabamos de ler. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. O dever de todo homem é guardar os mandamentos. Agora, olha o que diz Tiago 1:25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago está dizendo que a lei perfeita, a lei da liberdade, deve ser praticada. E no capítulo 2, verso 10, ele diz, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, se torna culpado de todos. Olha a matemática divina. 10 menos 1 é 0. No verso 11 ele diz, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade? É a lei dos 10 mandamentos, é o decálogo. Tiago acabou de mencionar 2 mandamentos aqui, no verso anterior.
Então a lei de Deus é chamada por Tiago lei perfeita, lei da liberdade. E é por essa lei que todos nós seremos julgados. Então, quando eu e você formos ser julgados diante do tribunal, a nossa vida, as nossas ações, nossos atos serão avaliados de acordo com a lei de Deus. Então, isso é importantíssimo saber, porque a partir desse momento, o conhecimento da lei torna-se necessário para a vivência de acordo com a lei. O mesmo acontece no Brasil. Se eu compro um automóvel e vou fazer uma viagem e não sei quais as leis de trânsito do Brasil, como que eu posso viajar em segurança? Eu não sei qual é a velocidade em cada rodovia, eu não sei quais as leis aplicadas no trânsito. Então, como que eu posso fazer uma viagem em segurança sem conhecer as leis? Se eu vou ser julgado pela lei de Deus, eu preciso conhecer a lei de Deus. Então, nós seremos julgados pela lei. E nas próximas semanas, nós vamos ter um tema só sobre a lei de Deus. Assim, pastor, eu aprendi que os 10 mandamentos é uma corrente com 10 elos. Sim. Você está na primeira corrente e Deus está segurando no 10º. Se tu quebrar qualquer um deles, o que acontece? A corrente se parte. De fato é isso. A lei de Deus pode ser comparada a uma corrente de 10 elos. Qualquer elo que você quebrar, partiu-se a corrente. Assim é com os mandamentos. Todos eles são importantes e todos eles devem ser observados. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos vamos entender como se processa esse juízo na prática. Existem fases desse juízo e nós vamos conhecê-las depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo a respeito do juízo. O que a Bíblia nos ensina a respeito desse tema. E eu anunciei antes do bloco, antes do intervalo, de que nós teríamos agora o conhecimento das fases do juízo. O juízo de Deus na Bíblia, ele se divide em 3 fases. E agora vai ser nossa tarefa identificar na Bíblia quais são essas fases e quem é julgado em cada uma dessas fases. Abra sua Bíblia junto comigo e vamos então entender quais são as 3 fases. A primeira fase do juízo de Deus, são 3, nós chamamos de juízo pré-advento ou juízo investigativo. Por que ele é investigativo? Porque ele investiga as obras das pessoas. E por que ele é pré-advento? Porque ele acontece antes da volta de Cristo. A volta de Cristo é chamada de advento. O advento de Cristo a essa terra. Antes que ele volte, vai acontecer a primeira fase do juízo. Vamos ver então aqui agora em Daniel, no capítulo 7, versos 9 e 10, nós temos um texto que é uma menção a esta primeira fase do juízo. Página 394. Página 394. Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. O texto diz assim: Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante deles. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então aqui você tem uma cena de juízo. O ancião de dias, ele se assenta no tribunal. Os livros são abertos. Que livros são estes? São os livros de registro. São livros que o céu tem, onde se registra cada palavra, cada pensamento ou cada ato das pessoas. Entre esses livros de registro está um livro chamado o Livro da Vida. Esse livro da vida, ele recebe nele o nome daquele que se candidata para os céus. Então, todo aquele que aceita a Cristo como seu Salvador pessoal tem o seu nome escrito no livro da vida. Vanessa? Pastor, nas semanas anteriores, o senhor falou também sobre que o pecado dos seus pais não cairiam
sobre seus filhos, né? Aham. No caso do juízo, eu me lembro, quando você passou pela parte de não adulterarás, matarás, eu lembrei de Davi, que fez as duas coisas. Até onde eu sei, eu me lembro, ele chegou a ficar, pedir para Deus perdão, raspou a cabeça, né? Rasgou as vestes, mas logo depois ele viu as consequências nas atitudes dos filhos. Isso foi algo, isso eu posso entender, e por favor, estou te perguntando, se foi algo como Deus colocando esse juízo em cima dos filhos, ou simplesmente por conta da forma que ele conduziu a educação dos filhos dele. Os filhos colheram as consequências do pai, dos erros do pai. Então, o fato de Davi ter errado, isso prejudicou os filhos. Você tem N exemplos na Bíblia. Quer ver uma coisa? Os irmãos de José odiavam José. E por que odiavam? Porque ele era o queridinho do papai. O pai de José amava mais José do que os outros. E isso suscitou a inveja. Então, esta inveja, ela nasceu de um erro de educação do pai. Agora, mesmo o erro do pai não é desculpa para essa inveja. Então, eles precisavam ter a maturidade para encarar o problema. Então, veja, os erros de meu pai não são desculpas para que eu fique no mesmo caminho. Por exemplo, meu pai, antes de sua conversão, que só aconteceu depois dos 60 anos, foi um homem que se entregou à bebida, aos jogos, e ele chegava em casa quase todos os dias bêbado. Então, eu na minha infância, a lembrança que eu tenho do meu pai é de um homem com um bafo de cachaça me abraçando. Essa é a minha lembrança do pai. Agora, porque meu pai era um bêbado, eu vou me tornar um bêbado também? Não. Não. Eu não tenho que copiar os maus exemplos. Eu posso ter nascido com algum problema por causa do tipo de vida que ele levava, ou talvez que minha mãe levava. Alguém talvez passe por isso, geneticamente herde consequências do erro dos pais. Mesmo assim, ele tem que mudar de atitude. Ele não pode perpetuar o mal que os pais praticavam. Então, eu vou ser julgado pelas coisas que eu pratiquei, não porque outros praticaram. Então, cada um vai dar conta de si a Deus. Então, para que a salvação, para que a vida eterna seja entregue ao homem, para que o homem seja salvo, nós precisamos saber quem é que está salvo e quem é que está condenado. Então, é nessa primeira fase que os casos são decididos. Então, quando terminar esse juízo, nós saberemos todos que estão salvos e todos que estão perdidos. Então, vai se dar a recompensa para os salvos e virá a condenação para os perdidos. Então, a cena de Daniel é a cena da primeira fase. Agora, quando começou esse juízo dessa primeira fase em Daniel? Vá aqui para o capítulo 8 agora, o próximo capítulo de Daniel, e olha para o verso 14. Daniel 8,14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A purificação do santuário em Israel era um dia de juízo para o povo de Israel. E essa purificação tinha um dia marcado no ano, era o 10º dia do 7º mês. A purificação do santuário lá para Israel era um tipo, uma tipologia do juízo de Deus para os nossos dias. Então, quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado, ou seja, o juízo aconteceria. Uma tarde e uma manhã na Bíblia é igual a um dia. É o que está em Gênesis 1, em todo o capítulo. Houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. Então, uma tarde e uma manhã é igual a um dia. 2.300 tardes e manhãs é igual a 2.300 dias. E 2.300 dias em profecia é igual a 2.300 anos. Porque cada dia em profecia equivale a um ano. É o que ensina Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. Então, quando se passassem 2.300 anos, o juízo chegaria para a humanidade. Agora, nós precisamos saber qual é o marco inicial. Qual é a data inicial? Porque eu somo 2.300 anos e descubro quando o juízo começou. Agora eu tenho que ir para o capítulo 9. E aqui no capítulo 9 de Daniel,
eu vou encontrar o evento que devia marcar o início do período profético. E aqui Daniel 9, 25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido. Aqui está o evento. O evento que marca o início do período profético de 2.300 anos é a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Esta ordem é datada em 457 a.C. Quer dizer que se eu viajar de 457 a.C., mais 2.300 anos, eu vou chegar ao ano 1844. Foi no ano 1844 que começou a primeira fase do juízo lá no céu. E eu tenho que procurar no ano 1844 o dia da expiação no calendário judeu. Lá para eles era o 10º dia do 7º mês. E quando eu busco essa data no calendário juliano, melhor, gregoriano, que é o nosso calendário, eu chego no dia 22 do mês de outubro. Então, no dia 22 do mês de outubro de 1844, começou o juízo no céu. Essa é a primeira fase. Os nomes estão sendo julgados, a começar pelos mortos, depois os vivos. E esse juízo vai passar por cada ser humano que um dia viveu sobre essa terra. E então, todos os casos serão definidos, ou para a salvação, ou para a perdição. Quando terminar esse juízo, Jesus volta para dar a recompensa para os seus salvos. O que está acontecendo hoje é o juízo da primeira fase. E ele termina quando Jesus deixa o santuário e volta à terra para buscar os salvos. Paulo. Pastor, eu não entendi essa data inicial de quando é iniciado para que se complete e que chegue ao ano de 1844. Ele não fica muito claro em Daniel. Uhum. Tá? Quer dizer, aí o leitor, ele teria que ir aonde buscar essa informação? Estaria lá em Apocalipse a minha resposta? Não, é mesmo Daniel. É porque eu estou tratando o tema muito superficialmente. Mas a quem está nos assistindo em casa, pode procurar no site do programa Bíblia Fácil mesmo, a temporada de Daniel, e lá você vai ter 2 programas chamados As 2.300 Tardes e Manhãs. Essa é a profecia bíblica. E lá você vai ter 2 programas, aqui mesmo no site do programa, que orienta sobre essa profecia. E você vai entender que o evento que marca o início é desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Esse é o evento. Aí você tem que ir para Esdras, o livro de Esdras. E lá em Esdras, no capítulo 7, você tem o decreto de Artaxerxes, que é o rei da Pérsia, que foi o 3º decreto para restaurar e edificar Jerusalém. O primeiro foi Ciro, o segundo Dario, o 3º Artaxerxes. Esdras capítulo 1, capítulo 6 e capítulo 7. Esse decreto 3º de Artaxerxes é datado em 457. Então, eu não tenho tempo para explorar a profecia hoje, mas no site nós vamos encontrar 2 programas sobre essa profecia, ok? Assim nós concluímos que a primeira fase define quem está salvo e quem está perdido. Terminada a primeira fase, Jesus volta para levar os salvos para os céus e nós entramos na segunda fase. Isso quer dizer que a segunda fase, ela acontece durante o milênio. Olha o que diz Apocalipse 20, versos 11 e 12. Vi um grande trono branco. Lá em Daniel também tinha sido colocado um trono, né? E começou o juízo. Agora aparece um trono branco em Apocalipse. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. A segunda fase é o julgamento dos mortos. E quem é que está morto durante o milênio? O ímpio, os ímpios. Agora eles vão ser julgados. Mas, pastor, eles já não estão perdidos? Já não são ímpios? Vão ser julgados para quê? É o que nós chamamos de juízo comprobatório. Alguém perguntou aqui em outro programa, o que acontece se um esposo vai para o céu e a esposa não vai? Ou alguém que você ama não vai? Pois bem, esse juízo aqui é que vai dar as respostas que nós buscamos.
Por que é que essa pessoa ou aquela não está no céu? E quando nós analisarmos esses livros, porque os salvos terão acesso a eles, e quando nós vermos por que cada uma pessoa se perdeu, nós vamos declarar que Deus foi justo em não havê-los salvos, porque todo o esforço do céu foi feito, mas eles finalmente não quiseram a salvação. Então nós chamamos essa segunda fase de juízo comprobatório. É apenas o porquê da perdição do ímpio. E chegamos na terceira fase, que é a fase executiva. Se a primeira é antes do milênio, a segunda é durante. E a terceira é pós-milênio. E esse texto eu já li com vocês. Apocalipse 20, versos 7 a 9. A terceira fase nós chamamos de juízo executivo. O que é ele? É a aplicação da sentença sobre os ímpios. E o Apocalipse diz, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto, ele vai enganar as nações, o número é como a areia do mar, eles vão marchar pela superfície da terra para sitiar o acampamento dos santos e a cidade querida, e quando eles forem atacar, desce fogo dos céus e destrói a todos. Isso aqui é a aplicação da sentença, é o juízo executivo. Então, o juízo de Deus, ele se processa na Bíblia em 3 etapas. Se define quem está salvo ou perdido na primeira, se descobre por que os ímpios se perderam e se aplica a sentença para os ímpios. Porque a sentença para os salvos é aplicada na volta de Jesus, que é a concessão da vida eterna. Todos nós vamos passar por esse juízo. Eu e você. E qual é a segurança que nós podemos ter? Que segurança podemos ter quando nós comparecermos diante do juiz de toda a terra? A palavra de Deus nos diz e nos faz um forte apelo. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. A terra primeiro foi destruída pelas águas e agora está reservada para a destruição pelo fogo. E quem o fogo vai atingir? Os homens ímpios, diz Pedro. Então serão esses homens ímpios que irão perecer. E Pedro diz mais, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, a terra será purificada pelo fogo. Esta é a terceira fase do juízo, o juízo final. Todos os ímpios são destruídos e o fogo purifica o planeta para começar a nova terra e o novo céu. Então, amigos, o juízo de Deus, ele tem uma finalidade: saber quem vai ser salvo e quem vai se perder. E nesse processo todo, um elemento chave é a lei de Deus. Ela é a norma do juízo. Eu serei julgado por essa lei. Então, o conhecimento dessa lei é indispensável no meu preparo para os céus. E sabe qual é a grande verdade, amigo telespectador? É que ninguém está ensinando por aí que um dia você vai ser julgado. E que quando você for ser julgado, você vai ser julgado com base na lei de Deus. Ninguém está ensinando isso por aí. E como falta esse ensino, sabe o que acontece? A lei de Deus é menosprezada. E hoje, grande parte das igrejas, sem medo de errar, abrem suas portas e os pregadores não advertem o pecador do seu caminho, não apontam o certo e o errado. Está acontecendo com você? Você vai na igreja toda semana buscando a Deus, buscando sua palavra, desejoso de conhecer a verdade, mas você chega na igreja e ninguém está ensinando a Bíblia. Temas cruciais como o que hoje estamos apresentando nunca são ensinados. As pessoas não são advertidas do pecado, não são ensinadas o certo e errado. Você vai na igreja e parece que o que acontece é apenas o louvor. As pessoas louvam a Deus, louvam a Deus, louvam a Deus, e depois de 1h30 louvando, você volta para casa sem conhecer nada do livro de Deus.
Talvez na igreja que você frequenta, o que acontece lá é que o bispo, o pastor, o missionário, sei lá quem, chega lá e fica pedindo dinheiro o tempo inteirinho. Um culto inteirinho pedindo dinheiro para você dar dinheiro, para dar dízimo, dar oferta. O dízimo e a oferta estão certos, é claro, mas o culto não ensina a palavra. É o dia inteiro pedindo dinheiro. Todo culto é dinheiro. E você não aprende as coisas cruciais da Bíblia. É por isso que há um desconhecimento tão grande da Bíblia. Bom, talvez na igreja que você frequenta, todo culto que você vai tem exorcismo. É assim? Todo dia tem demônio? Expulsa demônio na segunda, o demônio volta na terça, expulsa na terça, ele volta na quarta. Todo dia tem demônio. E esse demônio dá tanto trabalho que vocês não têm tempo para estudar a Bíblia. Lá é assim? Talvez na igreja que você vai, fala a noite inteira em cura, é só cura. E a igreja virou um amuleto, onde quem precisa de cura vai para lá. Aí você é curado, volta para viver a sua vida. Ou a cura nunca chega. Lá é assim? Só fala em cura o tempo inteiro? Eu não sei se eu falei para você. Eu não sei se eu descrevi a sua vida. Mas se você está passando por isso, eu tenho um conselho para você. Sai dessa igreja. Sai dessa igreja. Sabe por quê? Porque você não está aprendendo as verdades que são essenciais para a tua salvação. E por negligência, primeiro do seu líder religioso que não ensina, depois tua, porque fica aí 10, 20, 30 anos ouvindo a mesma coisa e não aprende nada, você está arriscando perder a sua vida eterna, a sua salvação. Não é verdade isso? Não é isso que acontece hoje? As pessoas criam igrejas, abrem igrejas e ninguém ensina a Bíblia. Ensina a cabeça do pregador, cabeça do povo. Ensina a revelação. Esperam a revelação que vem do Senhor. Inventam a revelação para trazer pecados do povo para público, para humilhar as pessoas publicamente. Isso não vem do Senhor não, meu amigo. Não se engane não. Isso não vem do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É o Senhor quem repreende e disciplina. Meu querido, como Deus tem verdades lindas para você. Se você soubesse quantas coisas belas tem nesse livro, você correria para ele e começaria hoje a estudá-lo. O juízo vai chegar para todos. E quando chegarmos no juízo, ninguém vai ter desculpas para oferecer. A pergunta que vai ser feita para você é: você viveu de acordo com a lei de Deus? A minha lei? Você viveu de acordo com os ensinamentos desse livro? Viveu? Eu vivi, não vivi. Não haverá escusas. Porque os livros serão abertos. E tudo que nós falamos, pensamos ou fizemos vai estar escrito ali. E aí então cada caso vai ser julgado. Então, o que nós devemos fazer? O apóstolo nos aconselha: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que é isso? É uma vida de acordo com a palavra de Deus. Você tem medo do juízo? Ou você anseia que ele chegue logo? Não precisamos ter medo. Nós temos que ansiar que ele chegue logo. Porque na Bíblia o juízo é a favor dos santos. E quando ele chegar, nós seremos, pelo sangue de Cristo, declarados salvos. Porque todo aquele que aceita Cristo, ele torna-se o seu advogado. E quando você vai diante do juiz, é o advogado que intercede por você. E a culpa que você merecia, a morte que você merecia, o advogado mostra as suas mãos e diz para o juiz assim: eu paguei o preço. Ele merecia mesmo. Ele merecia a morte mesmo. Mas eu paguei o preço. Eu morri por ele. E é assim que você é salvo. Então, se Cristo for o nosso advogado, nós não temos nada que temer. Por isso, meus prezados, há um braço estendido dos céus para salvar você e a mim. Esse braço de Cristo é a nossa única saída. Se nós nos apegarmos a esse braço todo-poderoso, nós teremos salvação. Se você negligenciá-lo, você vai ser condenado. Nós teremos uma música agora. E enquanto ouvirmos a Paula louvar a Deus, eu queria que você pensasse: sua mão está segura nas mãos de Cristo? Ele é o juiz, o advogado, Ele é seu amigo, seu caso está nas mãos dele?
Pense nisso enquanto você ouve essa música.